Bem-vindos de novo ao nosso Evangelho de hoje. Vamos treinar o espírito, libertar-nos das preocupações do dia-a-dia. Vamos orar a Jesus e vamos trazer para o nosso lado mais paz e mais serenidade. Página 24. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer, meu amigo vai viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Fortalece os nossos amigos, os nossos familiares encarnados. Fortalece os nossos protetores e guias. E permite que estejam connosco, formemos a família mais alargada, para podermos, com as nossas vibrações de amor e de paz, ir mais além no socorro àqueles que mais necessitam. Abençoa-nos, pois, o nosso trabalho de hoje, o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler, no capítulo 19, os itens 8, 9 e 10. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até à raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus, digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que os escutaram.
Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até à raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam as suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Aos por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se apoiam ao serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Agora uma mensagem do livro Vem Comigo. Humanidade. Também tu lhe pertences, também fazes parte desse rebanho que o Senhor criou para a felicidade plena. É esse atributo em plenitude que deve ser considerado, porque se trata de adquirir até ao limite a bondade, compaixão pelas dores alheias, benevolência e caridade irrestrita, que farão de nós espelhos onde se refletirá a Deus em sua plenitude de amor. O mundo desafia-nos a cada passo, nas suas atrações, nas suas belezas, nas suas dores, nas furnas tenebrosas, na raiva e na revolta, na esperança e nas lutas fratricidas. Exercita mais e mais as virtudes que Deus te dá para alimentar e multiplicar até ao infinito. E um dia, como Jesus afirmou sem hesitação, poderás ser Deus em toda a plenitude, conseguindo grandes coisas como Jesus conseguiu, porque seguramente, além de Deus, como Ele teve, tê-lo-ás também. Somos humanidade, todos, sem exceção, em marcha para Ele. A palavra da figueira seca é um pouco controversa nas análises limitadas, naturalmente, que ao longo dos séculos foram sendo feitas e que chegaram aos nossos dias. Nós vamos encontrar aqui, na leitura, na descrição do Evangelho, uma palavra chamada, que nos diz, amaldiçoaste. É uma palavra muito forte. São, previsivelmente, os apóstolos a perguntar a Jesus: a figueira que tu amaldiçoaste secou completamente até à raiz. A análise que é feita no texto do Evangelho aborda muito por alto esta questão da força do pensamento. Aliás, nós já tínhamos falado, numa dos últimos Evangelhos, a propósito também da fé que transporta montanhas, desta força mental, desta força que pode ser caldeada pela evolução de cada um de nós, pelo sentido maior ou menor do bem ou do mal. Esta força é uma força que nos deve fazer ponderar. Jesus quis também assinalar que a força mental que pode ser produzida para o bem, para o socorro, para o auxílio, para a libertação de problemas, como nós já analisamos aqui noutra reunião, essa pode também ser utilizada para o mal e tem efeitos terríveis.
os efeitos da inveja, os efeitos da maldade, da maledicência, da calúnia, são sempre efeitos que terão a volta, como o boomerang, voltarão para a casa de onde saíram. E encontrando a limpa, varrida e arrumada, pois com certeza que darão asa a outras situações bem piores. Então, esta leitura do Evangelho deve-nos concitar também a isso. Aquilo que nós dissermos com fé, aquilo que nós dissermos com determinação, isso pode-se cumprir. Mas também para o mal. E por isso é bom que a gente vigie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nada escapa à nossa consciência. Isso não escapa. Aquilo que nós dissermos de bom ou de mau, ou que não dissermos, vai sempre refletir-se no futuro. E esta alusão aqui àquilo que são o trabalho dos médiuns, que normalmente não conduzem a coisa nenhuma, normalmente não ajudam ninguém, normalmente não orientam coisa a ninguém, é uma responsabilidade muito grande, porque é uma figueira seca. Ou é uma figueira que não produz frutos, é uma faculdade que não dá resultados, e que não dá resultados está lançada nas trevas exteriores. O médium que se limita a um exercício, digamos assim, da sua vaidade, do seu orgulho, e muitos médiuns se dedicam à exploração do próximo, à exploração da crendice popular, das necessidades, até das ansiedades das pessoas, certamente que, tarde ou cedo, verá a sua faculdade anulada, porque não serve para coisa nenhuma. Então o médium também deve procurar esclarecer-se, compreender, analisar, refletir, raciocinar, documentar-se, para servir melhor instrumento aos espíritos que nos vêm ensinar, que nos vêm orientar, que nos vêm dar outra esperança na caminhada. Portanto, são reflexões sempre muito importantes, que aqui a mensagem sobre a humanidade nos deve fazer crer, ou melhor, fazer meditar sobre todos. Somos médiuns, não. Todos nós somos médiuns. Uns de um tipo de faculdade, uns de intuição, ou de inspiração, ou de cura, outros de psicofonia, outros de psicografia. Quando a mediunidade é estéril, seja em que domínio for, quando nós que podemos ter a capacidade de esclarecer, de orientar os espíritos, de abrir caminho à modificação, e não o fazemos, também estamos a ser como uma figura seca. As pessoas que podem estar a ajudar numa corrente, a distribuir fluidos, etc., e também estão ali, faz de conta, só para passar o tempo, também estão a ser estéreis. Aqueles que veem passar ao largo, ou melhor, que passam ao largo das pessoas que sofrem, das pessoas que têm fome, etc., também são figuras estéreis, estão a ser convidadas à solidariedade e não são, e não fazem. Então são momentos de reflexão muito importantes. Os nossos evangelhos devem ser isso mesmo, aprender com Jesus, para podermos depois ginasticar a nossa capacidade mental e pormos as nossas capacidades ao serviço daqueles que mais necessitam e que poderão estar mais atrasados na caminhada. A fé está, normalmente quando se fala em fé liga-se muito à parte religiosa, mas não é bem... A fé é o acreditar em. É possível, mas não se pode ligar só a fé à parte religiosa, certo? Não se pode nem se deve, porque a fé religiosa que nos incutiram durante séculos não tem nada a ver com a fé, é uma obediência cega, não é? É o medo que as pessoas têm de não fazerem, de irem para o inferno, de serem condenadas. Então, assim como assim fazem, assim como assim obedecem, não discutem. A fé é um dogma absolutamente inqualificável, não se pode discutir porque é uma determinação divina. Uma determinação divina não tem discussão. Mesmo que nós tivéssemos o desespero, do sofrimento, às vezes coisas terríveis, doenças, enfim, genéticas, que não têm cabimento, que ninguém tinha escolhido, como é que é possível acreditar que Deus era esse árbitro implacável que ora criava espíritos maus, ora criava espíritos assim. Portanto, nós interpretamos as coisas ao sabor das conveniências dos dirigentes religiosos e, portanto, fomos constrangidos a ter fé numa obediência cega. É assim porque é assim e não há discussão. Mas a fé é um exercício cada vez maior da razão. Aliás, os espíritos é o que disseram. Foi o que Jesus tentou ensinar, embora muita gente não tivesse ouvido ouvir. Foi o que os espíritos vieram trazer na codificação espírita. A fé é raciocinada, a fé que nos leva a compreender estas coisas, analisando-as, buscando a verdade, para que a verdade nos libertasse e nos aumentasse, ou para mim que aumentássemos a fé. Mas isso não foi propriamente aquilo que aconteceu ao longo dos séculos, aquilo era mais o medo, as pessoas eram subjugadas, tinham que obedecer àquilo que os dirigentes religiosos queriam e não podiam discutir sobre essa ameaça, Deus é quem assim fez e não há discussão. Quando muitas das vezes o que acontecia é que os dirigentes religiosos fizemos e não de maneira nenhuma
não permitíamos qualquer dúvida, qualquer discussão sobre o assunto, para serem mais facilmente estabelecidos. É uma espécie de escravatura moral. Hoje fala-se na violência psíquica, na violência física, não sei o quê. Às vezes as pessoas conhecem ou não se recordam que psiquismo, psicologia, psiquiatria, é tudo relacionado com a alma, leia-se, fora do corpo, com o espírito. E, portanto, quer dizer, aquilo que de facto se diz que é violência psíquica ou violência psicológica, não é mais do que a violência espiritual, o exercício num poder mental, uma força sentimental, que realmente são negativas. E essa situação sempre vigorou ao longo dos séculos. As pessoas tinham que obedecer, não podiam discutir. Ora, cada vez mais se vai ter que perceber que Jesus falou há 2000 anos nisso. Não patrocinou a masculinidade, o paternalismo, a ditadura da mente, a ditadura do espírito. Embora nós, durante séculos, tivéssemos mais ou menos feito passar aí mensagem de que como a mulher não tinha alma, era um animal. De como o preto não tinha alma, era um animal. Como o índio não tinha alma, era um animal. E, portanto, era um animal de carga, eram animais de carga, eram para servir ao homem. E o homem tinha que poder fazer aquilo que quisesse. Mas isso não está subjacente à mensagem de Jesus. Foi deturpada depois pelos homens. E tudo cada vez mais tem que ser alterado. E vamos pedir a Jesus agora, aos nossos irmãos, que têm sempre essas tarefas de socorro, de despertar, de ajuda, de envolvimento. Vamos pedir que realmente, nesta hora que nós disponibilizamos a nossa energia para cá embora, que possam visitar essas famílias nesta quadrícula imensa de famílias em desespero, em desarmonia, que estão vivendo entre nós que estamos sintonizando com Jesus nesta hora. Que estes nossos irmãos possam visitar, bater à porta, deixar uma vibração de amor e de paz. Quem sabe não poderá haver quem desperte. Quem sabe se não poderá haver quem acalme o seu desespero, a sua ansiedade e se sinta melhor. Toma a nossa oferta, Jesus. Que os nossos irmãos possam ajudar a todos esta noite. Página 43. Como bons cristãos, vamos nos amar, vamos dar as mãos, vamos perdoar. Já todos sabemos que se faz urgente trabalhar, se é que queremos a felicidade encontrar, ganhar a luz, seguir Jesus, ganhar a luz, seguir Jesus. Somos peregrinos da evolução, juntos perseguimos a grande união. Vamos de mãos dadas pela terra fora a pregoar que só com amor o mundo a paz pode alcançar, ganhar a luz, seguir Jesus, ganhar a luz, seguir Jesus.
E boa noite, até para a próxima semana, se Deus quiser. Muita paz, que Deus continue a abençoar os nossos lares.